da Covid. Eles estão começando a flexibilização. Então, a gente convidou ela para falar um pouquinho com vocês sobre como foi a quarentena lá, como eles reagiram, quais foram as medidas tomadas por eles, se eles respeitaram ou não, como está o setor de saúde, como estava. Então, a Cris vai contar um pouquinho para a gente como foi e como está sendo agora na Irlanda devido ao Covid. Cris, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Afonso é nosso professor de geografia, Cláudia é nossa professora de ciências. Temos a Pamela, que é a nossa educadora maker, a Rebeca. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu decorei os nomes. Gente, eu dei boa tarde, meu microfone estava desligado. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Sim, perfeitamente. Sim. Então, vocês querem que eu comece? Vocês perguntam, eu conto primeiro? Bom, vou falar um pouquinho daqui como é que foi a bagunça toda aqui também, né? Se você quiser se apresentar... Sim, claro. Eu sou a Cristiane. Eu trabalho... eu sou psicóloga, mas eu estou trabalhando aqui com a minha primeira formação, que é de educação infantil. Meus alunos são muito pequenininhos, então eles ainda não entendem muito bem o que está acontecendo. Eles só têm 2, 3 aninhos. Por enquanto, nós estamos sem ir para as escolas trabalhar, porque, assim como no Brasil, nós estamos fazendo videoaulas. Como o meu trabalho é com educação infantil, nós não temos, na Irlanda é um pouquinho diferente, não tem tanta atividade, tanta lição, não tem livro para criança pequena, é muito mais lúdico. Então, na verdade, eu não estou indo para lá, eles não estão me vendo, então eu estou com muita saudade dos meus alunos, é isso. E vamos lá. Algumas pessoas travaram, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tá, vou contar um pouquinho para vocês como é que foi aqui, né? Um resuminho aqui, né? A gente teve, num primeiro momento, o primeiro caso apareceu na Irlanda dia 29 de fevereiro. E no dia 3 de março veio o segundo caso, e lá para o dia 11 já apareceu o primeiro caso de óbito. Quando surgiu o primeiro caso de óbito, já tinham 43 casos, e se for pensar nos números mundiais hoje, isso é nada, né? Irrisório. Mas eram 43 casos confirmados e uma morte, e 2 dias depois foi decretado o lockdown. Ninguém mais sai de casa, só saía para supermercado e farmácia e hospitais de emergência, só isso. Então, desde 13 de março, que foi uma sexta-feira 13, nós estamos em casa, em quarentena. De lá para cá, a gente acaba acostumando, né, com essa questão de ficar em casa, acaba ficando... criando outras rotinas dentro de casa. No início era uma coisa terrível, porque a gente tinha que se sentir sem fazer nada, sem trabalho, sem ver gente e tudo mais, até que a gente acaba se acostumando a criar uma rotina. A gente vai a cada 2, 3 dias ao supermercado, compra algumas coisas não muito carregadas, vem para casa, daqui 2, 3 dias volta ao mercado. Não é obrigatório o uso de máscara, nunca foi desde o início obrigatório, mas de preferência, dentro dos supermercados da farmácia, você usar máscara. Mas era uma recomendação, não uma obrigação. Mas, até então, a gente sempre pôde sair para caminhar. Então, não era totalmente isolado dentro de casa, né? Isolado de não ver as pessoas, isolado de não fazer outra coisa que não ir dentro de casa, mas a gente podia sempre caminhar num raio de até 2 quilômetros de casa. Caminhar, correr, fazer uma atividade física, respirar ar puro. Então, em 2 quilômetros, no raio de 2 quilômetros, pode sim. De lá para cá, a gente teve, acho que o nosso pico foi por volta de início de maio, porque início de maio, pelos números que eu busquei, foi quando estava mais alto. Então, a gente atingiu aí mais de 24 mil casos e 1.639 mortes. Esse foi o máximo aqui na Irlanda. Depois disso, começou a cair. Então, o que o primeiro-ministro aqui, o Léo, é muito difícil falar sobre o nome dele, Mel Varadkar, é o primeiro-ministro aqui da Irlanda, ele começou a pensar numa volta, porque a Irlanda estava tendo uma boa resposta com toda essa pandemia. Desculpa interromper, mas posso fazer uma pergunta? Claro.
primeiro-ministro aí na Irlanda seria equivalente ao presidente? Seria, Júlio. É que aqui é o parlamentarismo. É que aqui é parlamentarismo, mas eu acredito que sim, porque... Ele é eleito pelo... Quer falar aqui? Meu marido está ajudando aqui com algumas informações. Oi, gente, eu tô passando uma colinha aqui para ajudar ela. Quando ela dá branco. Ela fez a pesquisa aqui, mas pode dar branco. Então, o regime político aqui é como no Reino Unido, embora o Reino Unido seja outro país, mas tem muitas semelhanças, é o parlamentarismo. Então, a gente tem o primeiro-ministro, que ele seria o presidente, mas tem também um presidente. Então, a gente tem até eleições para o presidente e tem o primeiro-ministro que é eleito como se fosse o Congresso, né? Então, eles têm o primeiro-ministro que faz a lei, e aí ele divide aí com o presidente. Então, o presidente não tem tantos poderes como tem no presidencialismo. É um pouquinho diferente. Mas tem os dois aqui. Eu acredito que ele tomou a frente porque ele é médico. E ele quis arregaçar as mangas e ajudar a população nessa questão. Porque ele exerceu por uns 7 anos a profissão dele de médico e ele abandonou para entrar na carreira política. Então, ele, pelo conhecimento médico dele, ele quis ajudar a população, então ele tomou a frente. E, na verdade, o primeiro-ministro acaba mesmo estando mais à frente na televisão do que o próprio presidente em si. Tem mais ou menos para entender? Sim, deu, obrigado. Pode continuar, é que eu fiquei com essa dúvida. Não, tá bom. A gente teve, claro, como todo lugar, eu vi que no Brasil também teve, aqui também teve uma corrida no supermercado no início, né? Então, faltou também papel higiênico, produtos congelados, alguns itens que o pessoal na loucura estocou em casa. E depois foram vendo que não tinha necessidade de estocar, os supermercados continuariam abertos, os produtos continuariam nas prateleiras diariamente, e aí o povo meio que começou a se aquietar. Teve aquela loucura no início, porque é tudo muito novo, né? A pandemia, o que a gente faz? Como que assim a gente vai ficar em casa? As pessoas têm medo, porque na Irlanda a gente tem um clima muito frio, de chuvas, e de repente pode cair neve numa época não esperada, então o pessoal começa a criar um pânico. E se nevar? Como eu vou no mercado? Então, entraram essas questões que enlouqueceram a população, mas depois todo mundo se acalmou. Na terça passada, a gente teve dados já teve um dia da semana, na terça-feira passada, que teve 0 número de mortes. E isso foi muito positivo, muito comemorado aqui na Irlanda. E eu acabei de ler uma notícia agora há pouco que postaram que ontem também parece que a gente teve 0 e estão tentando aproximar, parece que a Irlanda está muito próxima de um sucesso, vamos dizer assim, que também teve na Nova Zelândia. Mas o que acontece? Quando o primeiro-ministro viu que estava realmente caindo e a população precisava voltar a trabalhar, assim como todo mundo, a gente precisa trabalhar, apesar de que aqui o governo autorizou um pagamento emergencial para todos os trabalhadores e para os empresários, para as empresas também. Então, a gente permaneceu em casa recebendo do governo um valor a partir de 300 ou 350 euros, era a partir desse valor por semana. Então, isso segurava tranquilamente a população em casa. E pensando numa retomada, o que o primeiro-ministro bolou? Uma flexibilização, uma retomada para a vida normal, que agora a gente vai ser o quão normal vai ser, mas em cinco fases. Ele decretou que a primeira fase teria início, eu tenho as datas aqui anotadas até, a primeira fase foi dia 18 de maio. Então, dia 18 de maio, nós tivemos os trabalhadores externos já liberados, então, pessoal de construção civil, jardinagem, esse tipo de trabalho de transporte, tipo de trabalho externo, e por conta disso também algumas lojas que atendem esse público, então lojas de materiais de construção, ferragens, essas coisas, né, de jardinagem. A partir do dia 18 de maio também nós podemos começar com reuniões pequenas de até no máximo 4 pessoas, então eu posso receber 4 pessoas na minha casa, e eu posso, assim como posso me reunir com 4 pessoas ao ar livre numa praça, num parque, porém sempre respeitando uma certa distância. Então, você está conversando com a pessoa, mas uma certa distância de no mínimo 1,5 metro.
E aí também eles aumentaram o raio de distância que você pode sair da tua casa. Então, antes era 2, agora passou para ser 5 quilômetros de casa. Até 5 quilômetros você pode circular, de carro ou a pé. Uma coisa que eu descobri hoje pesquisando, que eu não sabia ou não lembrava, é que também nessa primeira fase abriram as bicicletarias, as óticas, e essas lojas que eu tinha comentado, de ferragens também e de jardinagem. Isso no dia 18 de maio. Dia 8/6, que foi essa semana, segunda-feira, a gente entrou na fase 2. Então, a partir dessa semana, a gente já pôde andar até 25 quilômetros de casa. Como Irlanda é muito pequena, 25 quilômetros você chega em outra cidade, tranquilamente. Pessoas com mais de 70 anos de idade já estão liberadas para ir fazer suas compras, não precisa mais contar com ajuda ou com entregas em casa, elas podem sair para fazer compras. E continua aquela visita de até 4 pessoas, ou reuniões externas de até 4 pessoas, um grupo pequeno de pessoas. E sempre eles lembrando de máscara, de álcool em gel, de todas essas questões de segurança, de higiene e de distanciamento social. Essa semana também algumas lojas abriram, algumas lojas, eu dei uma passeadinha, dei uma vista mais ou menos pelo centro da cidade. Algumas coisas estão abertas, outras não. Para mim ficou até meio confuso, porque era o mesmo departamento, porque que uma loja de roupa abre e outra não. Algumas só, talvez as maiores, foram mais liberadas, porém, com redução de número de funcionários e 20% de pessoas lá dentro comprando, 20% da capacidade de antes, né, da loja. Então, as pessoas com lá de fora e um segurança na porta vai liberando a entrada conforme vão saindo pessoas. E com o uso de máscara, você entra na loja, assim como entra no mercado, você passa álcool na mão, toda essa questão de distanciamento dentro da loja, sinalização no chão, de tanto de distância na fila do caixa. E aí, o que mais? Isso que aconteceu a partir dessa semana, isso vai até 29 de junho. 29 de junho a gente vai entrar na fase 3. Nessa fase, é tudo bem aos poucos, então nessa fase já vão abrir as creches. Creches aqui são as escolas de educação infantil no Brasil. A gente chama de creche aqui todas as escolas de criança até 5 anos. Porque, por lei, a partir de 5 anos, a criança é obrigada a ir para a escola no Infant. Antes disso, ela fica na creche. E as creches aqui são pagas, as escolas são públicas. E as creches voltam a abrir dia 29 de junho, então eu volto a trabalhar no dia 29 de junho. Só que apenas para as crianças que são filhos de como é que é? Essential workers, pessoas que trabalham em coisas essenciais, né? Profissionais de saúde, pessoas que estão em supermercados, aqueles profissionais que não podem parar de trabalhar numa pandemia. Então, para os filhos desses pais, as creches vão estar abertas. Vão abrir também cafés e restaurantes, que no momento os restaurantes eles só funcionam para retirar para você levar para casa. Algumas lojas, as lojas todas lojas de rua vão reabrir, também com poucos funcionários, com redução de pessoas lá dentro, tanto de clientes quanto de funcionários, todo o esquema de distanciamento social, tudo com muita cautela. E lá para o dia 20 de julho, quase final de julho, a gente entra na fase 4. A fase 4 você já pode viajar para fora da cidade, por dentro aqui, até para outro estado, porque a gente já vai estar num raio muito maior, e aqui é tão pequenininho, você dá um passo, acabou a Irlanda. Então, e pequenas, outras reuniões vão continuar acontecendo com um pouco mais de pessoas, mais do que 4 pessoas. As creches vão abrir para todos os alunos, não só para os pais que têm os trabalhos essenciais, vão ser abertos para todos. Aqueles escritórios que estavam trabalhando como home office, eles vão poder voltar a trabalhar para aqueles escritórios que não tem como continuar home office, vão poder voltar. E com aqueles esquemas dentro do escritório vai ter uma escala diferenciada, né, de horário. Então, um grupo de pessoas, um grupo vai num horário, outro grupo vai em outro, as mesas com muito mais distância, com todas essas questões de higiene e de distanciamento social. Cabeleireiros e barbeiros também vão reabrir, assim como museus, igrejas, galerias, e os hotéis e os albergues também, só que, obviamente, com uma ocupação bem limitada de pessoas, né?
Então, assim, vai abrir restaurante, vamos agora lotar o restaurante, fazer fila na porta. Não, isso não vai ter, vai ser bem poucas pessoas, poucas mesas liberadas, e mais ou menos nesse sentido. E a última fase, a fase 5, dia 10 de agosto. Então, quer dizer, a coisa vai longe, né? 10 de agosto é quando abrem os barzinhos, né, que a gente chama aqui de pubs, que são mais fechados, né? Os cinemas, os teatros, academia, todas as lojas de shopping, shows, estúdios de tatuagem, piercing, tudo volta a funcionar, todos os escritórios, todos os trabalhos, e as viagens internacionais já vão estar liberadas também. Por enquanto, a gente só tem viagem internacional se for realmente muito imprescindível a trabalho, ou caso de vida ou morte, né? A gente não pode. E é isso. O que acontece? A gente está na fase 2 agora, começou essa semana, e estão avaliando como estão esses números, como que eles se apresentam, se vai ter como é que vai ser essa questão, se vai subir de novo, essa questão do medo da segunda onda. Então, é claro que tudo isso está no papel e vai sendo colocado em prática conforme esses números vão se apresentando. Se a gente vê que o negócio vai começar a complicar, rapidamente a gente já sabe que o primeiro-ministro vai aparecer na televisão bloqueando tudo e voltando no lockdown. Né? Então, agora a gente trabalha nesse momento. Hoje, se eu falar para vocês o caso da Irlanda, a gente tem 25.231 casos e 1.695 mortes. Então, assim, 1.695 hoje, sendo que semana passada a gente tinha 1.639. Então, são aí na verdade, 1.639, são 63, né? 63 mortes de uma semana para outra. Aí eles ainda se assustam, para eles ainda é considerado relativamente alto, mas como tem alguns dias, que nem terça passada, que nem ontem, que zerou de mortes, isso tende a cair bastante, por isso eles estão bem positivos nessa questão da volta, né, para a vida normal. Cris, a Pamela. Oi, Pamela. A gente tem 3 perguntas aqui para você no chat. A primeira, você já respondeu, que é da Catarina. Ainda é recomendado o uso de máscaras da primeira fase? Acho que você deixou bem claro que conforme vocês liberaram agora a segunda fase, é isso? De reabertura? Sim. Ainda as recomendações são válidas de distanciamento e de uso das máscaras, correto? Sim, correto. A segunda é do Antônio. O que você acha que foi crucial para o sucesso e o que ainda falta no Brasil? Que já é um link para a pergunta do Eduardo. Como está sendo a repercussão aí na Irlanda sobre como o Brasil está reagindo à pandemia? Porque a gente já começou, não sei se você leu alguma notícia, um plano de reabertura de uma forma diferente da Irlanda. A gente não conseguiu estabilizar o número de contágio, o nosso pico ainda, a nossa curva de contaminação ainda está em alta, e mesmo assim a gente começou com uma reabertura. Tá. Eu acho que é o seguinte, aqui, o que eu posso colocar como sucesso, tá certo que é difícil até a gente comparar, porque a Irlanda é muito pequena, e o Brasil é muito grande. O Brasil é muito... mais ou menos, eu acho que o Brasil é mais ou menos como os Estados Unidos, parece que cada estado tem uma lei, né? É muito grande, é muito difícil de administrar. A Irlanda é muito pequenininha, e as pessoas, elas seguem muito o que o primeiro-ministro ou quem está liderando o país decide. É claro que tem um consenso, claro que também tem protestos, você tem tudo isso, mas a partir do momento que as pessoas entenderam, porque parece que quando a gente entrou em lockdown, na sexta-feira 13 de março, 2 dias antes, naquela semana que a OMS tinha decretado que era a pandemia. E aí, quando isso foi decretado, todo mundo já entendeu a gravidade, e quando o primeiro-ministro falou, vamos segurar e vamos ficar em casa, todo mundo aceitou, todo mundo acatou. Então, a gente teve uma resposta da população muito positiva. Você não via as pessoas bobeando na rua, você não via as pessoas... Inclusive, se você fizesse isso, todo mundo ia olhar feio para você, sabe? Com um olhar de reprovação, porque você está fazendo uma coisa grave, uma coisa errada. Teve uma vez, eu estava comentando com um amigo desses dias, eu fui ao supermercado, estava um sol na cara e eu espirrei, porque veio aquela luz na cara. Eu dei um espirro, abriu a rua para eu passar.
que as pessoas atravessam para outra calçada, passam no meio da rua, mas elas não passam perto de vocês, levam muito a sério. Eles entendem que foi muito grave. Você tem uma liderança. E a gente tem uma liderança no governo, a gente tem uma segurança, tem uma pessoa que fala, olha, gente, está acontecendo isso, a solução que a gente está vendo com base em outros países é essa, e nós vamos adotar isso. E todo mundo, e não tem muita coisa, muita mudança de atitude, muita mudança de opinião, entende? Assim, não fica confuso. Para a população aqui é muito claro, e a informação é muito transparente. Então, chegam os dados, facilmente a gente chega aos dados aqui da Irlanda, então isso traz uma segurança e uma tranquilidade para a população. E tem uma outra coisa, ninguém é santo, né? A gente fala assim, mas é que brasileiro não obedece lei. Isso é do ser humano. Aqui também tem isso, também tem um ou outro, mas para isso a Irlanda estipulou que quem estivesse furando a quarentena poderia pagar uma multa de até 2.500 euros. 2.500 euros é muito dinheiro. Então, ninguém quis bobear, ninguém quis pagar o preço, pagar para ver, né? Então, acho que isso também segura um pouco. A gente teve a primeira fase, as fases, elas têm uma diferença de uma para outra de 3 semanas. Na primeira fase, quando liberou de 2 quilômetros para 5, reuniãozinha de 4 pessoas, teve gente que entendeu que podia ir para a praia, porque nós estamos no verão na Irlanda. Então, o povo foi para a praia, a gente tem fotos e reportagens do absurdo da praia cheia na Irlanda. E foi a Garda, que é a polícia daqui, ia lá, prendia se fosse preciso, tirava as pessoas de lá, mandava para casa, aí as pessoas tinham que respeitar. Então, você tem uma força maior, sabe? Você sabe que se você fizer, não é só o olhar reprovador da população, é também, você vai pagar um preço por isso. Você pode pagar uma multa de 2.500 euros e você pode ainda ser preso. Então, todo mundo cumpre, né? Acho que isso meio que faz a diferença, né? No Brasil acaba não acontecendo nada e está tudo muito confuso. A gente acompanha daqui as notícias do Brasil, respondendo até a pergunta sobre como é visto, como está sendo a imagem do Brasil. A gente, tristemente, a gente ouve com muita reprovação. As pessoas comentando o que está acontecendo no Brasil, por que estão fazendo assim, que bagunça é essa, o que esse presidente está fazendo? Então, as pessoas perguntam isso para a gente. E o que chega nos jornais daqui, nos jornais da Espanha, da Itália, no jornal europeu, do Reino Unido, é que tem algumas coisas que o Brasil está num pico muito grande, está ainda crescendo bastante, e cada dia crescendo muitos números, e o comércio está reabrindo. Então, isso assusta para o pessoal europeu aqui, quando está ouvindo uma notícia dessa, fala assim, o que vocês estão fazendo? Acho que é assim, né, Ju? Um questionamento, um estranhamento, essa é a palavra. Eles olham com estranhamento, mas como assim vocês estão abrindo loja? Como vocês estão com a cabeça? Acho que é mais ou menos esse é o pensamento deles aqui com as notícias do Brasil. Ótimo, ficou super respondido. A gente tem mais 2 perguntas, do Afonso e depois da Cláudia, que são os professores. Pode falar, Afonso. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade, Cristiane, por compartilhar a sua experiência conosco. E a minha pergunta, acho que são 2 perguntas. Primeiro, como que foi a reação de outros grupos, né? Você falou aí da maioria da população, mas mesmo, eu sei que não existe uma homogeneidade, não existe 100%, né, em toda a sociedade. E com certeza, eu acredito que aí na Holanda deve também haver algum grupo de pessoas que não concordou que tem uma opinião divergente. Mas essas pessoas faziam muito barulho, era algo que amedrontava, era algo que gerava um medo, porque aqui no Brasil nós temos grupos de pessoas que não estão levando a sério e que têm estimulado outras pessoas a não usarem máscara, a dizer que isso é uma gripezinha, que não faz nada. Isso causa um medo, porque esse grupo aqui no Brasil ele é bem expressivo, de pessoas que não têm levado a sério. E a outra pergunta é no sentido da economia. Aqui no Brasil, o pano de fundo para reabertura, para flexibilização, tem sido a economia. Porque se não abrir, a economia não vai resistir, não vai ter como manter todo mundo. Como que a Irlanda encarou isso? Você falou, né, que o governo deu o suporte, né, o benefício, né, a todos os trabalhadores,
mas até que ponto o governo estava disposto a arcar com esse custo? E como que o governo e a população viam a questão da economia no meio desse turbilhão aí que tem sido, né, o coronavírus? Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, gente. Eu acho o seguinte, que o que acontece mais, acho que no Brasil, acredito, por esse cruzamento de informações, né? Por isso que muita gente acredita, como a gente ouve bastante, uma gripezinha, porque tem uma parcela, vamos dizer assim, alguns governadores que estão trabalhando para mostrar para as pessoas que isso é grave, e tem, de repente, um presidente que fala, isso não é nada, vamos trabalhar, porque o que mais importa é a economia do país. Isso não teve aqui foi muito congruente o entendimento da gravidade, é assim e tem que fazer assim. Teve gente que não concordou, eu não lembro de ter conversado com alguém que não tenha concordado, sabido disso, mas obviamente deve ter tido, porque as pessoas pensam diferente, nem todo mundo, claro, as pessoas não são iguais, mas eu acho que elas acataram, querendo ou não. É que nem essa questão agora da abertura das creches, né, dia 29 de junho. Tem pais, tem mães que estão me contando que estão com medo de colocar a criança de volta, que elas querem segurar para a próxima fase, que é em 20 de julho. Eles estão com receio. Outro já fala, gente, eu não acho que está na hora, a Irlanda está super bem nessa questão do combate do coronavírus, a gente está muito baixo, a gente já passou da curva, eu não vejo a hora de voltar à vida normal, entre aspas, então está bem dividido. Então, está nessa questão, sim. Agora, quando fala para ficar em casa, o povo obedece, não sei se a palavra obedecer, acho que o povo entende que é o melhor para ser feito, porque antes de aqui decretarem lockdown, a gente já estava observando como é que estava acontecendo na Espanha, na Itália, nesses outros lugares, então não tinha como pensar diferente, né? É uma forma de você achatar a curva para que o sistema de saúde dê condição de atender a demanda por coronavírus, né? Tem que acrescentar alguma coisa, Osmar? Ele está aqui querendo falar alguma coisa também. Oi, gente. A gente fica sobre a economia, como que vocês viam a economia e a questão economia diante de tudo isso? Só para complementar, uma coisa que eu lembrei, o que a gente teve, assim, nenhum lugar é perfeito, né? Cada país tem o seu lado positivo e também tem aquelas coisas que podem causar um pouco de preocupação e tal. O que a gente viu foi muitos jovens indo para a rua. Então, adolescentes. Então, você vê uma consciência do coletivo, ou seja, a sociedade entendeu a necessidade de ficar em casa, entendeu a necessidade de se preservar para não continuar transmitindo o vírus, para poder quebrar essa corrente do vírus. Mas você tem jovens que decidiram, comigo não pega nada e foi. Mas é um número muito pequeno, então a gente via muito isso. A gente viu casos, por exemplo, de jovens, assim, adolescente, ir no supermercado para provocar, tossir nas pessoas, mas a gente viu isso no jornal, mas foram casos isolados, né? Então a gente viu muito essa consciência. A questão da economia, eu posso falar? Pode. Então tá. A questão da economia aqui é o seguinte, você tem o bloco econômico aqui da Europa, né? Isso dá uma certa segurança, porque você tem vários países, você cria uma rede ali, né? Então é um pouco diferente do Brasil. E você tem também uns impostos altos. A gente paga mais imposto do que a gente pagaria no Brasil. Embora no Brasil não seja baixo esse imposto, na Europa a gente tem um imposto maior, só que a sensação de retorno também é maior. Então você acaba falando, poxa, eu pago mais imposto, mas esse imposto volta para a população. Essa é a sensação que a gente tem. E aí, nesses momentos, o governo consegue fazer medidas para que a pessoa possa ficar em casa. Porque a gente vê no Brasil uma questão que existe a população, há uma diferença muito grande das classes sociais no Brasil, se há um número, realmente há uma diferença grande social no Brasil, e que você pega na Europa, não só a Irlanda, mas a Europa em geral, existe pessoas mais pobres, mas não há uma discrepância tão grande. E no Brasil tem-se o problema social, né? O problema do Covid, do vírus, é um problema de saúde, mas chegou no Brasil, encontrou problemas sociais e acabou indo para um problema político, né? O social que impactava o econômico e acabou gerando uma crise política, e isso voltou a aumentar os números do vírus, né? Então, o que acontece?
interromper só um minutinho? Claro. Eu gostei muito dessa sua fala, é que a minha pergunta vai meio nesse sentido também, né? Eu fiz aqui um cálculo meio rápido, que a Cristiane falou que que os funcionários receberam 350 euros por semana, que dá mais ou menos R$ 1.900 por semana, mais ou Por menos. mês. Não, 350 é por semana. Não, 1.950 por mês. Não, Como é reais. Desculpa. reais. Ela já transformou. E aqui no Brasil, as pessoas que ficaram desempregadas estão recebendo R$ 600 por mês. E mesmo assim a gente viu filas quilométricas, né? E aí eu acho que a Cristiane já falou, eu queria saber assim, quais foram as pessoas que puderam receber esse benefício aqui na Irlanda? Aí na Irlanda, porque aqui no Brasil, para a pessoa receber esse benefício, ela teve que comprovar uma série de coisas, né? E mesmo assim, teve gente que ainda não recebeu. Tá? Ou recebeu uma parcela, não recebeu a outra. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa questão. Claro. Aqui, imagina, obrigado pela pergunta. Aqui o que acontece é o seguinte, a gente tem Então, assim, a base aí foi o salário mínimo, né? Eu acho que não chegou a pegar o valor do ganho, né? O salário mínimo aqui na Irlanda está 1.600 euros por mês. Isso. Esse é o salário mínimo na Irlanda. E aí, o critério foi, quem estivesse trabalhando, receberia. Então, quem estivesse registrado, receberia. Então, por exemplo, a Cris, ela é funcionária da creche. Então, no seguro social, digamos assim, o que seria no Brasil algo semelhante ao INSS ou alguma coisa assim, o PIS, né? Então, ela está ativa. Então, logo, ela tem direito a receber. Aí ela tinha que só entrar Foi por site? Ela entrou por site e fez o cadastro dela por site, não precisou baixar. Porque, assim, a gente viu um pouco a complicação da questão do aplicativo no Brasil, né? E você concentrou isso na Caixa Econômica, que é apenas um banco, quando a gente tem vários bancos no Brasil, e aí você tem agências da Caixa que são menores que outros bancos, a quantidade de agências, e você teve essa aglomeração, né, em relação a quantas pessoas que se cadastraram. Então, aqui foi muito simples, ela já tinha esse registro como funcionária, preencheu informando, né, dando a entrada, né, e esse dinheiro já caiu direto na conta dela. Então, você inclusive informa lá no a sua conta de salário, digamos assim, né? Na verdade, na verdade, aqui na Irlanda tem um site que chama Revenue, que é onde você funcionário, você empregado, que tem que estar atualizando sempre esse site. Então, lá você põe onde você trabalha, quanto que você recebe, e aí ele vai mostrar para você quanto que está sendo deduzido do teu salário de imposto, o que você está pagando de taxas para o governo, etc. e tal. E aí, no final do ano, ele imprime, inclusive, um formulário, você imprime um formulário nesse site, para você, inclusive, resgatar alguma coisa, se você pagou por fora, para você ter uma devolução de imposto do que você deu para o governo, você ter uma devolução nisso em janeiro. E o que acontece? Nesse site tem todas as suas informações, tem informações de onde você trabalha, o seu número de registro aqui, que é um PPS, é como se fosse um PIS, acho que no Brasil, tudo lá. Então, fica muito prático. Eu chego lá, entro no site, tem lá um link que é um formulário para eu solicitar o pagamento emergencial por conta do Covid. Fui lá, cliquei, coloquei meus dados como nome, meu e-mail, confirmei minha conta bancária, porque isso já tem lá nos dados, tudo certinho. No dia seguinte, eu já tive a confirmação de que foi realizado com sucesso, e na semana seguinte eu já comecei a receber na minha conta. Então, eu não tive que ir em banco, não tive que baixar aplicativo, nada. Eu não precisei dizer, olha, eu trabalho, viu, gente? Olha, eu trabalho nessa escola aqui. Não, isso tudo já está informatizado. Então, a partir do momento que eu solicitei para receber esse pagamento emergencial, porque eu estou impossibilitada de trabalhar porque a escola fechou por conta do Covid, aí automaticamente na semana seguinte eu já comecei a receber o benefício. E esses dados também são os mesmos dados para o imposto de renda. Sim. Então, você concentra todas as informações, né? Você não tem aquela declaração anual do imposto de renda. Quer dizer, você tem de forma automática. Você pode ir lá e pedir para revisar se os valores estiverem incorretos, mas ele já faz esse cálculo para você, tudo nesse mesmo órgão, né? Tá ótimo.
Obrigada. Eu tinha... O Pedro tem uma pergunta sobre a cloroquina. O que você pensa, está sendo usado aí, se não foi mais utilizado, que agora também está esse debate, né? Funciona, não funciona? Aqui... Não foi usado. Quando a OMS comentou que não tinha não comprovado nenhum benefício, né, nenhuma melhora com o uso da cloroquina, e que, pelo contrário, ela poderia estar trazendo alguns efeitos colaterais, até mesmo um pouco mais graves, como essa complicação respiratória grave, aqui não foi utilizado. Eu tenho até um exemplo para comentar, que me foi pedido para falar desse exemplo, para comentar um pouquinho até de como foi o sistema de saúde aqui, como está sendo, né, nesse período de quarentena. Teve tem um episódio de um dia que eu cortei sem querer, né, cozinhando, cortei meu dedo com a faca, e pela profundidade a gente achou melhor ir para o hospital, não sabia se precisava de algum ponto ou não, e de qualquer forma eu precisaria de uma injeção, um atendimento, uma antitetânica. Uma antitetânica. Então eu pensei, não, mas eu não posso ir direto, a gente está em Covid, como é que está isso? Aí que a gente se deu conta, como é que eu faço se eu precisar de um pronto-socorro? Será que eu posso ir para o hospital? Porque a recomendação é não vá nos hospitais, porque aglomeração no hospital, né, muitas doenças, e por que não Covid de presente, né? Então eu pensei, pesquisei, a gente pesquisou e a gente descobriu que você tem que ligar. Liguei no pronto-socorro, eles anotaram as informações e a gente teve que aguardar a ligação de uma enfermeira. A enfermeira ligou poucos minutos depois, perguntou o que aconteceu, se era grave, o que tinha, o que não tinha, nos mínimos detalhes. Ela anotou se tinha febre, todas as informações, como se fosse aquele pré-atendimento que a gente faz no hospital. E depois ela falou, olha, eu vou passar isso para a equipe médica e o médico vai te ligar. Menos de meia hora, né, ligou uma médica, fez algumas mesmas perguntas que a enfermeira, mas ela fez um atendimento, uma consulta por telefone, que inclusive foi paga já no cartão por telefone, e ela falou, olha, como tem que avaliar esse corte, independente de precisar de um ponto ou não, você vai precisar de uma vacina de tetânica, eu recomendo que você vá, mas eu estou agendando para tal hora, hoje às 18 horas você vai no hospital X. Então, assim, foi agendado, não chego no pronto-socorro do nada. Cheguei lá, só tinha uma paciente que já estava indo embora, e enquanto eu fui aguardar para ser chamada, que foi tudo muito rápido, que só tinha eu, estava eu sozinha, não tinha ninguém. Então, assim, era o atendente abrindo minha ficha, nem sentei direito, o enfermeiro já me chamou, o médico já chamou, já fez depois a vacina, o curativo, e menos de 20 minutos eu estava indo embora do hospital. Então, era dessa forma. Então, claro, se é uma coisa grave que a ambulância vai levar, uma emergência que não tem como, mas qualquer coisa que acontece, alguém está doente, ou aconteceu algum acidente mais leve, como foi o meu caso, tem que ligar, e a médica agenda. Então, ela avisa no hospital que, tal paciente vai chegar em tal hora. Eu cheguei lá, já sabia o meu nome, já sabia o motivo. Bem organizado, né? Então, e nem precisou montar esses hospitais especializados só para atender Covid, ou chegaram a montar? Olha, até onde eu tinha lido, eles estava mais tranquilo. Teve, né, esses 25, a gente chegou a 25.231 casos hoje. Teve o atendimento, mas não teve não surtou a saúde, a questão toda do... não extrapolou. Não saturou, né? Não saturou. Não saturou e não teve... Acredito que eles nem sei se eles chegaram a fazer outros hospitais só para atendimento de Covid, eu não sei nem te afirmar isso. Mas o hospital que eu fui, por exemplo, é o hospital que a gente costuma ir, pronto-socorro normal. Então, estava realmente vazio. Eu acho que o que fez diferença para eles não fazerem, por exemplo, hospitais de campanha, como é o caso do Brasil, acho que é a questão de fica em casa, então você achata essa curva de crescimento da doença se espalhando e você fazer uma triagem bem organizada na hora de receber esse paciente no hospital para justamente, olha, não entre sem precisar, por exemplo, a gente teve também, a nossa filha ficou com febre um dia e a gente ficou, ela teve vômito, tá? A gente ficou preocupado, mas eu liguei e falaram, olha, se for alguma coisa de Covid não venha para o hospital, né? Quer dizer, evita ao máximo, lógico, em último caso você vai. E aí a gente acabou medicando ela em casa e tal. Mas então a gente, há muito esse cuidado, né? E a gente também, assim, uma coisa que a gente percebe, que isso é um ponto positivo para o governo aqui
na hora de gerenciar isso, é que no Brasil, só São Paulo, a gente está falando de 14 milhões de pessoas numa cidade. E a Irlanda cabe em São Paulo, né? A Irlanda tem 6 milhões. Então, quando eu chego para um europeu e falo para ele que na minha cidade tem 14 milhões de pessoas, ele fica bobo. Ele fala, meu Deus, só na cidade? Só na cidade. Eles não sabem imaginar o que é isso de gente. Então, a dimensão também é um pouco diferente. É lógico, tem o mérito da preocupação do governo, mas tem também essas diferenças, né? A Catarina está perguntando assim, considerando todas essas diferenças, né, dos brasileiros não contarem com o mesmo auxílio e responsabilidade do governo irlandês, o que vocês acham que o povo brasileiro pode fazer para melhorar a situação e se aproximar do sucesso que seria o fim da epidemia? Eu acho que é como uma figurinha que eu vi, né? Pode abrir tudo, eu vou ficar em casa. É uma figurinha que eu vi no Facebook esses dias. Acho que é isso mesmo. Acho que procurar sair quem realmente precisa. Olha, eu trabalho num lugar que não tem como fazer home office, eu preciso ir, ok. Mas também se proteja no seu caminho de ida, no seu caminho de volta. Todas essas questões de higiene, de lavar bem as mãos, de andar com seu álcool em gel na bolsa. E vai. Agora, quem não tem necessidade, a gente fala, fica em casa, né? E quem pode, né? E quem pode, claro, isso que eu digo, quem tem condição, fica, porque para tentar ao máximo ajudar. A gente ficando em casa é aquela história de não é só a nossa saúde que a gente está preservando, de outras pessoas, né? E principalmente outras pessoas que estão fragilizadas ou que estão realmente em grupos de risco. Então, o que a gente pode fazer também pelas outras pessoas, o senso de coletivo que a gente pensa que é o mais importante nessa questão de pandemia, em tudo, né? Principalmente em pandemia. Então, é ficar em casa, se preservar, não precisa sair, não vai. Eu vi reportagens de jornais ontem mostrando o centro da cidade em São Paulo, a 25 de março e tal. Então, as pessoas estão saindo para bater perna, para passear. A gente entende que ficar em casa provoca um monte de coisas na gente, né? Tem gente ficando em depressão, tem gente ficando com transtorno de ansiedade, mas tentar sair assim, aqui nunca precisou ficar trancado em casa, né? A gente sempre pôde sair num raio de 2 km para caminhar. 2 km é muito, não precisa, um quarteirão estava bom. Mas tem essa questão de sair um pouco no quintal, ver o céu, sabe, tomar uma chuva, qualquer coisa, mas não bater perna, não encontrar com as pessoas, não fazer visita para os amigos, segura mais um pouco. Tentar interagir socialmente mais virtualmente, né? A gente sabe que não é a mesma coisa, mas isso também ajuda a diminuir a sensação de solidão, né? Eu tenho uma pergunta. A gente sabe que alguns países fizeram testes em massa. Aí na Irlanda foi feito também? Teve bastante, não sei se foi em massa, porque eu não vi nenhuma reportagem, nada de pararem os carros para fazer testes. Eu não sei se teve, tipo drive-thru, acho que não teve, não. Eu acho que tinha, o que eles têm assim, que foi adotado aqui, como foi adotado no Reino Unido. Se uma pessoa chegou com sintomas de Covid e ela é testada positivo, eles vão testar todas as pessoas com que ela teve contato. Então, se ela foi na casa do fulano, eles vão testar o fulano e a família do fulano. Ela cruzou na rua, ela passou no mercado, eles vão testar a atendente do caixa que atendeu ela naqueles dias. Então, eles pegam uma janela, que parece que são 14 dias, né, que pode manifestar os sintomas. Então, nesse período, eles questionam onde você esteve, com quem você teve contato, e eles vão mapear, e os testes eram feitos com essas pessoas, por contato. E tem uma coisa interessante também, que voos vindo do Brasil ou de outras regiões, eu não sei necessariamente do Brasil. Qualquer lugar, voos internacionais. Eles estão pedindo para a pessoa ficar em quarentena, então a gente tem uma amiga que voltou recentemente do Brasil. Quanto tempo ela é brasileira, ela mora aqui já há uns 10 anos, ela ficou 6 meses no Brasil. Chegou aqui, ela vai, acho que domingo agora, completam 14 dias, a partir de segunda ela pode sair de casa. E no voo a pessoa tem que preencher um formulário falando, colocando os dados pessoais para ser contactada. Caso alguém seja infectado, eles poderem acessar essas outras pessoas que estavam no mesmo voo. Para poder fazer a testagem. A gente tem uma pergunta do Antônio. Ele quer saber se chegou a faltar equipamentos de EPIs. Aqui no Brasil, a gente teve problema em vários estados que as pessoas da área da saúde, elas não tinham uns EPIs para trabalharem.
máscara, a face shield, que é recomendado, touca, luva, e também teve um esgotamento muito rápido na farmácia. Mesmo antes de se dizer, de ser obrigatório o uso da máscara, as pessoas saíram para comprar enlouquecidamente, até do álcool em gel. Agora não, agora já voltou os preços ao normal, mas no começo a gente não conseguia comprar álcool em gel na farmácia, não tinha, e quando você ia pedir pela internet, você pagava R$10 num frasco de 35 ml, que é um absurdo. Teve algumas empresas no Brasil, acredito que deve ter acontecido na Irlanda também, que começou a produzir e distribuir. A Ambev fez isso, do álcool em gel, entre outras empresas. Como é que foi essa questão aí? Aqui, a questão de faltar algumas coisas, no início teve isso mesmo. Teve aquele medo na população. Aqui o povo irlandês é meio assustado, né? Quando eles falam que vai mudar o tempo, que pode ser que vai nevar amanhã, o povo estoca comida para um mês. Então, o povo é meio desesperado. Mas acho que no início da pandemia foi assim, no início, quando teve esse isolamento em casa, a gente percebeu que no mercado não tinha, você não encontrava papel higiênico, você via gente com 15 pacotes de papel higiênico no carrinho. Mas, assim, faltava papel higiênico, produtos, comidas congeladas, algumas coisas, álcool em gel, máscara, também não se achava no começo. Até agora a gente acha, vem 50 máscaras, aquela caixa que eu comprei. 50 máscaras. Eu paguei 50 euros, acho que foi. Então tá caro ainda, realmente subiu o preço, inflacionou, né? Máscara, álcool em gel não, nem tanto, não tá caro álcool em gel e logo voltou nas prateleiras, mas no começo era bem difícil, porque eu fiquei com receio de ser obrigatório o uso de máscara e eu não encontrar. Eu ia alegar que eu não tenho porque eu não acho, né? Se você me vender uma, eu vou usar. Então teve no início isso. Agora, eu equipamento... eu não vi nenhuma notícia de equipamentos faltarem nos hospitais, por exemplo, no atendimento. Mas a questão do uso da máscara, como nunca foi uma lei ou uma obrigação, sempre uma recomendação, e assim, levou um tempo até a OMS também comprovar que, olha, todo mundo precisa da máscara, não só quem está doente para não passar aquilo. E você não via as pessoas na rua com máscara, né? Eram poucas pessoas. Então, no começo, a gente até procurou, não achou. O álcool faltou um pouco nas farmácias, mas eu acho que foi mais uma questão pro consumidor mesmo. E agora, hoje, você já acha em abundância, mas a máscara ainda está com preço elevado. Você tem algumas lojas, por exemplo, uma coisa engraçada, a gente estava outro dia no centro, o centro todo fechado, a gente foi resolver algumas coisas lá, algumas lojas abertas, mercado e tudo mais, e você tinha, por exemplo, lojas que vendia cigarro, aquele eletrônico, ele tinha mais máscara na vitrine, na prateleira, do que cigarro eletrônico, né? Então, você vê essa mudança. Então, acho que acabou que o pessoal falou, poxa, eu vou vender mais máscara. Então, assim, hoje tem bastante máscara, mas nunca foi muito usado. E como você tem esse distanciamento social, muito forte isso, no ônibus, por exemplo, você pega o ônibus, isso já tem semanas, né? Uhum. O ônibus, ele tá fechado. Você tem lugares no ônibus que você não pode sentar para justamente menos pessoas. Os bancos têm uma marcação de proibido para sentar. Aí tem um aqui que é tranquilo. Os outros dois do lado são proibidos. Atrás, na diagonal, aquele está liberado. Os outros dois são proibidos. Então, na verdade, aqui é uma cidade pequena, então a gente não tem dificuldade, mesmo nos dias normais, antes da pandemia, nunca fiquei em pé num ônibus. Sempre tem lugar para você escolher para sentar. Então, não está sendo sofrido pegar um ônibus e ter menos assentos liberados. Mas até porque também tem menos gente saindo. O pessoal não sai de casa. Só está saindo realmente quem trabalha, ou quem precisa realmente, a gente precisou ir para o centro resolver umas coisas e pegou o ônibus. E foi a primeira vez que eu vi, porque até então eu não tinha nem visto isso, que tinha esses lugares que estão reservados, que são proibidos de sentar. Então tem tudo isso, né? A máscara no início, como ficou confuso, né? Quando a OMS falava, usem máscara, então todo mundo usava no supermercado. Depois foi aquela coisa, usa quem tá com tosse. Então, você sabia quem estava com tosse porque era quem estava com máscara. Depois ficou, não, é melhor todo mundo usar, mesmo quem não tem sintoma.
Então, peraí, a máscara não vai só proteger a outra pessoa da sua tosse, ela vai te proteger também. Então, todo mundo usa máscara. Quando não usam, quando o pessoal, obviamente, está praticando atividade física lá fora, então o dia todo, até a noite, você vê gente andando, gente correndo, passeando com seus cachorros, então as pessoas não usam a máscara, mas, então, na rua você não vê muito máscara, no mercado que sim, né? Sim, porque é um lugar fechado, fechados. Então eles seguem a recomendação, mas não é todo mundo, a maioria não está de máscara. Deixa eu ver se algum dos alunos tem mais alguma pergunta. O Dan. Ele levantou a mãozinha, mas ele já baixou. Afonso, Cláudia. Não, eu já responderam as minhas questões. Eu posso fazer uma pergunta? É mais uma curiosidade. Eu sei que no caso da Cris, ela trabalha no ensino infantil, então a escola fechou. Mas como é que funcionou o home office aí? Tem empresas que continuaram funcionando mesmo no digital, acredito, assim Sim. como no Brasil. Sim. Ele, por exemplo, aqui trabalha home office até hoje, né? Eu trabalho na Dell aqui na Irlanda e a gente tem uma fábrica aqui e a fábrica foi fechada praticamente. Então, você tem algumas pessoas, por exemplo, nem 10% das pessoas das equipes estão indo lá local fisicamente. E se você pode fazer o seu trabalho remotamente, você faz remotamente. Então, assim, houve toda uma adaptação, assim como no Brasil, para você fazer o home office. Então, por exemplo, no meu caso, o meu chefe me mandou uma mensagem quando o dia 13, né? A gente até falou, eu vi você falando da sexta-feira 13. Ele falou: segunda-feira você não precisa ir. Então, assim, certas empresas, elas fazem um rodízio. Então, por exemplo, um funcionário vai uma semana, o outro vai na outra, para você justamente poder ter essa rotatividade, você não ter essa concentração do pessoal. Na minha equipe, como a empresa é muito grande, não pode falar pela empresa toda, mas na minha equipe, por exemplo, é uma equipe de 10, 15 pessoas. 2, 3 vão e o restante trabalha de casa porque consegue fazer isso daí remotamente. Então, no meu horário, eu vou para o computador, eu tenho uma mesa aqui separada e faço tudo de casa. Então, a gente faz reunião, tudo como se fosse local, só que remotamente. A questão da escola, inclusive, eu comentei da educação infantil, mas a escola a primary, né, a primária até a faculdade, o ano letivo aqui começa em setembro, né? Agora eles vão entrar por volta do dia 20 de junho, eles entrariam nas férias de verão e só voltam em setembro, na primeira semana. Então, eles já estipularam que escolas, que a minha filha está no primário, ela vai só em setembro. Eles estão terminando as aulas agora, desde março que eles estão tendo aula em casa, termina em casa, passa as férias e só vai voltar para a escola realmente no próximo ano letivo. Não voltam às aulas agora, somente as creches. E no caso dela, como eles adotaram aqui, eles não têm vídeo, pelo menos eu não sei os maiores, tá? O secundário, que seria, acho que ainda é ginásio, né? No Brasil, o ginásio, né? Segundo grau? Não sei. Segundo grau. Então, ensino médio. Isso, me deu branco, ensino médio, eu sabia. Então, aqui, para o primário, no caso dela, por exemplo, que tem 8 anos, eles não fazem videoaulas assim todos os dias, não tem videoaula, eles dão, domingo à noite, a professora manda um e-mail com todas as atividades da semana, eles têm os livros, os materiais, todas as atividades, alguns sites que ela recomendou com algumas atividades extras, além de atividades de arte, de atividade física, de todas as disciplinas, e eles fazem ao longo da semana com a gente, né, com a mãe, né, sobra para a mãe, o tal do homeschooling. E depois, na sexta-feira, que eles têm toda sexta-feira uma reuniãozinha, por volta das 11h30 da manhã, eles ficam uma horinha pelo Zoom Meeting, eles, entre os coleguinhas, a professora e a diretora. Quando a diretora não pode, vem a vice-diretora, participa da reunião. Aí eles comentam como foi a lição, eles comentam algumas novidades, o que eles fizeram, o que eles aprenderam de novo na semana, ou alguma atividade diferente que eles fizeram com os pais, e aí eles conversam nessa reunião na sexta-feira só. Legal, essa era a minha outra pergunta sobre o ensino. A gente vê os Estados Unidos, ele decretou que não vai ter ano letivo este ano.
se vocês viram. O Brasil, ele fez uma flexibilização também, ele diminuiu a quantidade de dias letivos, mas não a carga horária. E a gente está funcionando no mesmo formato que vocês, na aula EAD. Aí cada escola fez a sua adaptação. Sim. Tem uma pergunta aqui. Forma, né, que as escolas estão seguindo, né, no Brasil. Isso. A escola da Prefeitura do Estado de São Paulo, eles estão usando a plataforma do Google. E também as aulas na rede aberta. Bacana. Por uma questão de acesso à internet. E as escolas particulares, cada uma segue com um modelo, mas usando plataforma digital também. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Vocês acham certo o que o Brasil está fazendo com relação a esconder dados do Covid para a população? Vocês ficaram sabendo? Infelizmente, notícia ruim corre no mundo afora, infelizmente. A gente tem acompanhado e é uma coisa, assim, complicada, porque hoje a questão dos dados é fundamental para você fazer qualquer coisa. Então, quer dizer, hoje você esconder dados, você vai afetar como tratar o Covid e isso vai acabar impactando em mais mortes, né? Então, a gente está falando de mais pessoas mortas por conta de esconder dados, né? O fato de esconder dados é exatamente a mão contrária da transparência, né? Então, quando você tem transparência e você mostra para a população os reais números, reais fatos, a realidade do que está acontecendo, é uma forma até da população entender quando esse órgão ou esse governante tomar uma atitude, uma decisão para proteger a população. Então, quando eu falei até no começo aqui, o primeiro-ministro sempre foi muito claro nas palavras dele, nos dados que ele trazia, nas observações. Muito transparente. Então, isso traz uma segurança para a população. Com essa segurança, você consegue, sem pânico, sabendo que é uma pandemia, mas sem pânico, acatar uma determinação de um órgão competente e seguir. Então, hoje a gente vê no Brasil essa confusão, gente querendo ficar em casa e gente querendo sair para bater perna, né? Não está fazendo nada importante. Está indo na 25 de março comprar presente do Dia dos Namorados. E aí, porque eles acham que não é nada. Da onde vem essa ideia que não é nada? Porque nós temos um presidente que fala que não é nada. Então, se ele falou que não é nada, não é nada. Então, isso deixa muito confuso para o povo mesmo. E tem um ponto importante que é assim, os dados, eles não são do governo e não são do presidente. Esses dados são do país, do povo. Então, assim, ele não pertence a um governo para ele falar, olha, eu vou proibir. Ele pertence a nós, brasileiros, a população, né? Então, não tem nem o que dizer. A gente ficou sabendo, inclusive, que saiu, teve um dia que ficou fora dos dados da OMS, né, da tabela mundial. Foi considerado como um país que não tem confiabilidade dos dados, junto com a Venezuela e com a Coreia. Exatamente. E aí, o que aconteceu aqui? Eu acho que vocês sabem disso. Algumas instituições privadas se uniram, tipo o Estadão, a Folha, o Globo, para fazer esse levantamento de dados, e eles divulgam todos os dias nos sites, nos veículos de comunicação deles. E aí tem, em paralelo, um processo correndo para que volte lá no site os dados. E eu acho um pouco de incoerência. Igual vocês começaram com um plano de reabertura, e aí, em cada fase, o governo analisa os números, vê se continua estável, se caiu, para ir para a próxima fase. A gente está nessa fase de abertura, mesmo não tendo chegado numa estabilidade, e ainda não se divulga os números. Como você sabe que de uma fase para outra, de fato, caiu o número de contágio? Exatamente. Eu acho que a intenção é exatamente essa, né? Se eu escondo os números, eu engano a população que está tudo bem e vamos trabalhar, gente. Economia é o que importa, né? Morrer, todo mundo vai morrer mesmo, né? Acho que é mais ou menos essa mensagem que eu vejo, que eu leio disso, sabe? Opinião pessoal minha, eu leio dessa forma. Falo, se eu coloco para as pessoas que está piorando, elas vão ficar com medo. Eu quero que elas trabalhem. Eu não quero, né, tirar dos cofres públicos para ajudar a população a ficar em casa. Eu quero que elas paguem mais imposto, que elas trabalhem. E a questão toda de político, né? De querer que fale, olha, pelo menos ali no Brasil, talvez tenha uma utopia, uma ideia falsa de achar que
isso vai ser, nossa, lá na frente vai refletir que o Brasil foi o único que não teve prejuízo econômico. Vai ter, porque tendo prejuízo de vidas, você vai ter prejuízo econômico de qualquer forma, né? Eu acho que um ponto também que a gente viu refletir na imprensa aqui, o que acontece? Uma vez que, por exemplo, quando foi suspenso, né, atrasou a divulgação desses dados, e a gente tem uma plataforma que eu acho que é daquela faculdade britânica, né, do artista John Hopkins, eu acho que é. Que ela tirou do site justamente pelo que você falou, de não estar confiável. E aí o que acontece? Os outros países, como eles vão ficar com medo de fazer, por exemplo, acordos com o Brasil justamente por causa dessa instabilidade. Então, por exemplo, o Brasil ele quer entrar na OCDE. E os países na OCDE, eles veem o Brasil com desconfiança e vai falar, olha, a gente não vai permitir que o Brasil entre, né? E aí você vai ter dificuldade, por exemplo, o Brasil ele quer emplacar um acordo do Mercosul com a Europa para fornecimento de leite, por exemplo, leite e carne. A Irlanda, por exemplo, é grande produtora de carne, por exemplo, aí você entra já na questão macroeconômica. A Irlanda não quer que o Brasil exporte para a Europa, porque vai tirar mercado da Irlanda. Então, isso é munição para a Irlanda falar para os outros países, para a Alemanha, por exemplo. Tá vendo? Compra minha carne. Compra minha, não compra lá do Brasil. E a França, a mesma coisa. A França também, ela é contrária. E isso vai ser argumento para falar, olha, lá o pessoal não sabe nem quem está doente, quem não está, não tem um controle, a gente não pode... Eu vi alguma coisa que isso está refletindo na questão dos investidores, né? Afastou muito investimento no Brasil, por parte dos investidores. Então vai ter um impacto. Então tem um impacto econômico e pode ser até pior do que se ele tivesse mantido as pessoas em casa, passa a pandemia, melhora tudo e vamos retomar. Que é um impacto econômico pensado a longo prazo. Exato. Quando a gente reabre tudo pensando a curto prazo, teoricamente Sim. é melhor. Mas quando você pensa a longo prazo, tem todas essas questões. Igual a Bolsa de Valores do Brasil, ela oscila todo dia. Todo dia. Eu li uma reportagem um tempo atrás que a Bolsa da China, do Japão, não oscilou tanto. Foi uma das que se mantiveram mais estáveis, justamente porque eles tomaram muitas medidas, apesar de ser o primeiro país a ter o foco do contágio. E eu acho que é isso, pensar numa economia a longo prazo. A gente vai ser muito mais prejudicado, sem falar na questão da saúde, questão humanitária. Sim. Eu acho que é isso. A gente até passou um pouquinho do horário. Queria agradecer vocês. Se algum aluno tiver alguma pergunta e quiser fazer, este é o horário, essa é a hora. Não sei se a Cláudia ou a Afonso tem mais alguma coisa a acrescentar, mas eu acho que foi uma conversa muito produtiva e vai ajudar a gente em uma dimensão incalculável, porque a gente está com trabalho justamente com o 8º e com o 9º ano, não sei se a Tabata comentou, a respeito dessas questões. A gente fez eles fizeram um trabalho antes de entrar de férias, que eles entraram de férias, a gente antecipou as férias deles. A gente teria férias agora em julho, a gente deu férias no mês passado, a gente está retomando agora. Então, antes deles entrarem de férias, a gente fez uma campanha para ajudar os profissionais da área de saúde na produção de face shield, que a gente tem um espaço de fabricação aqui, os famosos espaços, espaço maker. Então, eles participaram de uma forma online também, então... Eles tiveram toda essa conscientização, então eles estão bem por dentro do que está acontecendo, da atual situação do Brasil, e a gente pretende continuar com eles. Então foi muito útil, muito obrigado. A gente que quer agradecer, né, o convite, a oportunidade de poder ajudar, de poder contribuir para esse trabalho dos alunos e de elucidar um pouquinho, trazer um pouquinho do que acontece de fora. A gente, como brasileiro, a gente acaba acompanhando as notícias do Brasil, mas quem está no Brasil muitas vezes não consegue de ir atrás, de saber como é que está acontecendo. Ou entender também, né? Porque é uma coisa complexa, você tem informação de todos os lados, então é difícil você organizar isso, às vezes você tem pessoas dentro do seu lado que mistura um pouco o fato com a opinião, né? E é difícil você separar isso, o que é opinião, o que é fato, e então, assim, é uma coisa que exige
um esforço para você compreender. Então, e isso é fundamental, você ter o conhecimento do que está acontecendo, você ter essa instrução, essa educação, para você poder saber o que é melhor. É um exercício, né? Um exercício para sair da ideia do senso comum, né? Um exercício para você exercita realmente o raciocínio, né? De entender até onde é uma opinião pessoal, até onde, peraí, gente, isso é um fato, está acontecendo isso, está acontecendo no mundo inteiro. E vai ter consequências. Né? Como é que fizeram em outros países que deu certo, como é que fizeram em outros países que deu super errado, né? Onde a gente pode se guiar, levando em consideração que cada país é diferente, aqui é um país pequeno, então, se você considerar o número da população daqui, que cabe em São Paulo, e como o Osmar está falando, aqui se paga muito mais imposto, então, de repente, o governo teve condição, em março, quando ele estipulou o lockdown, ele já falou que esse pagamento emergencial iria cobrir até final de junho. Agora, semana passada, veio uma notícia que vai até, não sei se dia 10 ou 15 de julho, foi estendido ainda. Então, isso dá uma tranquilidade para a população. Então, vê que tem por onde também ajudar as empresas e a população. E tem um ponto importante também, porque pequenas empresas também são afetadas. Então, no momento que elas fecham, elas também podem ser comprometidas, né? Então, acontece que, por exemplo, a creche mesmo, ela também recebe um auxílio do governo, porque você tem que manter, por exemplo, essa creche, que é uma escola menor, ativa, para quando a crise puder voltar, ter também onde trabalhar, porque senão ela tem que pagar aluguel, por exemplo. Se ela não tem aluno, não tem entrada, ela paga o aluguel e pode quebrar. E aí, no caso, como estava suspenso, fecharam as creches, os pais não estão pagando. Não foi cobrado deles esse período. Aí você fala, pô, como é que a creche vai sobreviver? Porque ela paga as outras contas. Então, o governo também contribui com essas empresas, né? Então, fica mais tranquilo de você pensar numa saída. Ótimo. Eu acho que nunca ficou tão evidente que conhecimento nessa época é tudo. Ninguém tem a resposta para nada. Eu acho que é justamente o que vocês falaram. A gente viu o que deu certo em um país, então esse caminho não tem um resultado bom, então não vou por aqui. Muito bom, muito organizado aí, assim, eu fiquei admirada, um pouco parecido com o que aconteceu em alguns lugares do Canadá. Eles também fizeram esse mesmo plano governamental de liberar um auxílio para os trabalhadores que não conseguiram trabalhar na quarentena, para o empresário, para as empresas pequenas, a questão do lockdown também. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado pela participação, pela colaboração aí no esclarecimento, né, desse momento aqui para os nossos alunos. Obrigado mesmo. Se cuidem aí. Se cuidem vocês também. Fiquem em casa, todo mundo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação de vocês. Foi muito esclarecedor e enriquecedor. E também de vocês se posicionarem, colocarem ter essa coragem, né, de colocar a opinião de vocês. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Cadê a Tá? Oi, é só agradecer mesmo a participação deles. Hoje a gente conversou sobre isso, sobre como seria, né, a Covid em outros países, essa flexibilização. Então, a gente está começando com eles. Quero agradecer mais uma vez por terem aceitado o convite. E aí, para os alunos, aguardem que aí a gente tem novidade para as próximas semanas. Um bom fim de tarde para vocês, descansem e se cuidem também, hein? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.